E aí chegamos na parte dos cálculos da velocidade média, rapidez média. Então vamos lá aqui. O que é rapidez média? Também conhecida como velocidade média, seja tratada da mesma forma, é uma grandeza simbolizada aqui por RAP-M, de rapidez média. Porém, a gente vai utilizar mais esse tipo. Por mais que essa daqui está sendo um pouco utilizada, a gente vai preferir utilizar a velocidade média. Tem uma diferença? Tem uma pequena diferença. Mas só que aqui a gente não vai utilizar muito em questão. É como se tivesse essa forma para as duas. Até porque isso também pode ser utilizado em velocidade instantânea. Mas vamos entender aqui. A diferença é esse D, bem aqui, ó. Aqui está a distância. E aqui está a variação do espaço. Quando eu tenho a variação do espaço aqui, eu acabo dando abertura para o valor do espaço ser negativo. Mas aqui não dá espaço para ser negativo. Por quê? Porque se há movimento, ele pode ir para trás ou para frente e tal, a gente vai calcular a distância. Lembra daquela regrinha que eu falei do deslocamento? É mais ou menos isso. Então o D de distância aqui vai seguir o padrão distância. Então a gente vai ver toda aquela distância percorrida. Já aqui a gente vai ver o deslocamento, basicamente. Então basicamente a diferença é essa. Mas como eu falei, ó, você não pode observar que não tem, em relação ao contexto, ela não tem muita diferença. Vamos ver aqui, ou seja, dá para você utilizar o V ou o RAP aqui em qualquer coisa. Então fica meio que opcional. Até porque uma coisa para ser observada. Grandeza física não tem regra para escolher letra. Tem regras no sistema internacional para escolher letras para unidade de medida, que já são todas catalogadas. Porém, para escolher letras para grandeza é meio que opcional, vamos dizer assim, não tem uma regra absoluta. Então, ao mesmo tempo que eu utilizo bem aqui velocidade média, um outro pesquisador chegar e dizer, não quero utilizar a velocidade o VM aqui, eu vou utilizar outro símbolo, ele pode. Como, por exemplo, o ΔS, assim, não que seja o correto ficar só alterando as letras, até porque tem muitas letras que já têm grandes significados aí, um monte de simbologia já fixa. Mas, por exemplo, aqui o ΔS, que é a variação do espaço, o S aqui está maiúsculo. Tem livros que utiliza minúsculo. O T é minúsculo aqui, tem livros que utiliza maiúsculo. Não é tão frequente, mas muda um pouco. E tem livros que não utilizam o S, utiliza o X ou outra letra. Então, o D, entre outros. Então, vai depender do livro que vai estar utilizando. Mas o que é isso? Então, isso daqui é utilizado para a gente calcular a velocidade, que é feita por um material, por um móvel, em um espaço, ou seja, um determinado espaço por um determinado período de tempo. Então, se algo está tendo movimento por um determinado período de tempo, a gente pode utilizar essa fórmula, a não ser que tenha mais informações para ser calculadas e tal. Então, a gente utiliza a fórmula da velocidade média. A velocidade média quanto à rapidez média é dada em metros por segundo, de acordo com o Sistema Internacional, o SI. O Sistema Internacional ele determina que a unidade de medida padrão da rapidez ou velocidade média é metros por segundo. A da distância é metros, ou do espaço é metros. E o do tempo, segundos. Tempo que eu botei T, mas é segundos também. Então, qualquer um desses aqui poderia ser dessa forma. Porém, muitas questões a gente costuma ver no dia a dia que é do quilômetros por hora. Então, se for quilômetros por hora, aqui vai ser quilômetros e aqui hora. E aqui do mesmo jeito. Então, a gente pode transformar os valores separadamente, ou seja, de quilômetros para metros, de horas para segundos, ou pode transformar já o conjunto. Pegar de quilômetros por hora e transformar já de metros para segundo, ou de metros por segundo e transformar em quilômetros por hora. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se eu quero transformar quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Mas por que isso? Bom, aqui é só uma relação que fizeram. Por exemplo, 1 quilômetro em metros é 1000. 1 hora em segundos, 3.600. 3.600 dividindo por 1000, 3,6. Então, por isso, ficou 3,6 sendo utilizado por padrão. Continuando aqui. Sobre a velocidade, ela às vezes vai ter esses nomes, velocidade, escala média, justamente para poder diferenciar da velocidade vetorial e tal. Então, velocidade, escala média e também a instantânea. Então, quando se fala média, ela geralmente se refere a 2 períodos. E já quando se fala instantânea, fala justamente no momento exato.
Então ela quer saber, como já foi exemplificado, o instante que ocorre tal velocidade. Então vamos lá para os exemplos, pessoal. Então, a distância, primeiro exemplo, né? Exemplo 1. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 quilômetros. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual a sua velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Então, sempre que vocês estiverem fazendo essas questões aqui, eu quero que vocês anotem os dados, pelo menos até a forma que até aprender, né? Porque quando vocês anotam os dados, fica mais fácil. Então, aqui, ó, o ciclista sai de Recife para o Marco Zero de Olinda, que tem 7 quilômetros de distância e dura 1 hora e 20 minutos. Ele para 10 minutos para descansar. A primeira coisa que a gente pensar é analisar o tempo, né? Analisar as unidades que tem lá. Então, primeiro a gente tem um espaço, a distância, que foram 7 quilômetros percorridos. Então já tem a variação do espaço. Às vezes ele não dá a variação do espaço. Às vezes ele diz, não, saiu de um ponto para outro, mas não dá a variação do espaço. A outra questão é o tempo. Lembrando que velocidade média é igual ao espaço sobre o tempo, a variação do espaço sobre o tempo. Então o tempo aqui nós temos 1 hora e 20 e mais os 10 minutos que ele passou parado. A observação aqui em cima, o tempo que o ciclista ficou parado, ele também vai fazer parte. Okay? Então o tempo que ele ficou parado também faz parte do evento. Então ele tem que ser incluído. Então coloca aqui, ó, 1 hora e 20 mais os 10 minutos, que dá 1 hora e meia. Mas no cálculo eu não posso colocar 1 hora e meia, eu não posso colocar 1 hora e 30 ou 1,3, não. Porque o 30 aqui representa a metade de 1 hora. Então, como o 30 representa a metade de 1 hora, então é 0,5. Se fosse 15 minutos, que representa um quarto de 1 hora, aí seria 1,25. Então você tem que colocar de acordo com o que a hora representa. Os minutos representam em relação à hora. Então 1 hora e meia ficou o numeral aqui. Beleza. Continuando. E a velocidade média? Qual é o valor? Uma observação que vocês têm que ter, ó, que sempre que o valor estiver em quilômetros, a velocidade média vai ser em quilômetros por hora. Lá vem as letrinhas feias de novo, mas é porque, como eu já disse, eu faço aqui no touchpad e fica ruim. Então, quilômetros por hora. Se aqui está em quilômetros, então o tempo tem que ser em horas. Se o tempo está em horas, aqui eu tenho que transformar em quilômetros. Então, se estiver fora dessas medidas, eu tenho que transformar nessas medidas para elas serem equivalentes. Então, aqui estava minutos. Eu teria que transformar minutos em horas. Se tivesse segundos, eu poderia transformar ou segundos em horas ou os quilômetros em metros, porque se for com segundos, aí o correto é metros por segundo. Então, continuando. Nos dados aqui, velocidade média, ó, analise o verde aqui é a fórmula. Velocidade média é igual a variação do espaço sobre variação do tempo. Como eu estou procurando velocidade média é igual a variação do espaço, que é 7, coloquei aqui 7, sobre a variação do tempo, que é 1 hora e meia, 1,5. Então 7 dividido por 1,5 dá 4,66 aproximadamente quilômetros por hora. Então, se fosse uma questão que precisasse arredondar, você colocaria 4,7 km por hora. Mas aqui eu não arredondei, só deixei o valor com duas casas decimais. Então, esse é o valor da velocidade média dele, 4,6 km por hora. E a velocidade rápida, não, mas está aqui, né? Então, continuando. Exemplo 2. No exemplo 2 temos um menino sai de casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo, um passo. Se o tamanho médio de seu passo é 40 centímetros e ele gasta 5 minutos, 5 minutos no trajeto, a distância entre sua casa e a escola em metros é de... Olha, ele quer saber a distância, mas ele quer saber em metros, aqui está em centímetros. Então já vou ter que transformar centímetros em metros para entender a questão. E outra coisa, diz que é um passo por segundo, então você tem que analisar as informações para entender a questão. Um dos problemas da física é que você tem que compreender a questão e muitos alunos não gostam de compreender, tem que interpretar a questão, às vezes é uma questão muito simples e por ter muita informação o aluno acha que é difícil e não é, mas essa é bem simples. Vamos utilizar a mesma fórmula. Então, primeiro os dados. Na questão dizia que o tempo que ele passou
era 5 minutos. 5 minutos eu tenho que transformar em segundos. Então, como cada minuto é 60 segundos, então 5 vezes 60, 300 segundos. A velocidade média dele é 1 passo por segundo, mas eu não posso colocar 1 passo por segundo. Então, eu tenho que transformar esse passo em, que é 40 centímetros, só relembrando. Então, em metros, 40 centímetros em metros é 0,4 metros. Então, porque eu divido por 100. Então, para transformar centímetros em metros, eu divido por 100. Então, vai ficar 0,4 metros por segundo. Continuando a questão, feita a transformação, já esqueci do que tinha colocado nos dados. Então, colocando aqui na questão, nós temos velocidade média igual a variação do espaço sobre o tempo. A velocidade média é 0,4, está aqui, né? Aliás, aqui em cima. O espaço eu não sei, que é justamente a distância que ele está querendo saber. E o tempo foi 300. Analise, olha, aqui eu tenho que isolar a incógnita. A incógnita é ΔS. Ou seja, a letrinha que eu caço o valor é chamada incógnita. Então eu tenho que caçar o valor dela. Para caçar o valor dela, eu tenho que isolar, deixar ela sozinha de um dos lados do sinal igual. Então o sinal igual está aqui, tenho que deixar ela sozinha do outro lado. Então como é que eu faço isso? Eu pego o 300 que está aqui e jogo ele para o outro lado. Então 300 que estava dividindo vai para o outro lado multiplicando. Então 0,4 vezes 300 dá 120 metros. Então a variação do espaço foi de 120 metros nesses 5 minutos que ele passou andando nessa velocidade. Então vamos para o outro exemplo. Aqui tá, ficou tudo ao contrário. Outro exemplo. Ao passar pelo marco de quilômetro 200, ou seja, uma placa dizendo que o quilômetro era o quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista viu um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante no posto Newton. Considerando que o posto Newton se encontra junto ao marco de quilômetro 250, ou seja, a placa que diz aqui é a marca de 250 km, essa rodovia, e sabendo que o motorista fez esse percurso com velocidade média de 100 km por hora, quanto tempo o motorista passou para chegar nesse posto? Então, ele saiu do marco 200 para 250, numa velocidade de 100 km por hora, mas eu quero saber o tempo. Então, aqui quem não vai ter valor é o tempo. Então, vamos analisar aqui as informações. Primeiro, ΔS, variação do espaço. Qual foi a distância que ele tinha que percorrer? Lá dizia que ele tinha que chegar na 250 e ele estava na 200. Então, a diferença aqui é de 50 km por hora. É espaço final. Lembrando que sempre que tiver esse deltazinho, tem variação. Então, variação quer dizer espaço, ou medida final menos a inicial. Então, espaço final menos o inicial. Qual foi o espaço final? Posição final, é de 250 metros. Menos a inicial, que foi de onde a gente começou a marcar, 200. Então, 250 menos 200, 50 km. Delta T, que eu não sei quem é, né? Delta T é o tempo. Não sei quem é, porque justamente é isso a questão, quer saber o tempo. E a velocidade média que é 100 km por hora. Então, agora a gente vai ter que calcular o tempo. A gente usa a mesma fórmula, sem mudar nada. Ó. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Sabendo que a velocidade média é 100 km por hora, já coloco aqui, ó, 100 km por hora. Que o espaço é 50 km. Lembrando, se o espaço estivesse em metros, eu teria que transformar ele em quilômetros. Porque já que a velocidade está aqui ó, em km por hora, o espaço tem que ser em km por hora. Por quê? Porque se aqui está dizendo que é o espaço sobre o tempo, então aqui é o valor do espaço e aqui é a relação ao tempo. Então a gente tem que relacionar os valores. Então voltando aqui, ó, o espaço ficou dessa forma. E agora? Agora temos que fazer aquela mesma questão de isolar a incógnita. Tenho que isolar a incógnita, que é o ΔT aqui. Mas eu não posso deixar ela aqui e passar o 50 para o outro lado, porque ela está embaixo. Eu só posso fazer isso se a incógnita estiver em cima. Então quem se movimenta aqui de um lado para o outro é quem está embaixo. Então, ó, está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então aqui, ó, 100 vezes ΔT é igual a 50. ΔT, aí o que eu fiz depois, ó? Agora eu vou isolar. Ele chegou desse lado do sinal igual, ó, o outro lado aqui, o sinal igual dividiu os dois lados. E aí, quando ele passou multiplicando, agora é o 100 que vai sair daqui. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, ó, aqui ele, ó, dividindo. Então, ΔT é igual ao 50, que já estava lá, dividindo por 100. 50 dividido por 100
é 0,5, ou seja, 0,5 horas, metade de uma hora, ou seja, 30 minutos. Coloquei os dois valores porque qualquer um dos dois era correto. Mas como aqui eu estou falando de uma questão que está envolvendo velocidade média em km por hora, então o resultado precisaria ser só em horas. Entendido?